Olá, inscritos do canal Verdades da África. Hoje eu quero fazer uma reflexão, um debate e também quero ouvir e ler as vossas opiniões nos comentários. Hoje vamos falar de uma questão muito importante, que é a questão do Donald Trump e a relação com Moçambique. Nós sabemos muito bem que o nosso líder, Venancio Mondlane, eu também sou um Venancio fanático, como nós dizemos aí, mas também sou fanático, mas com consciência. Por isso que eu trago aqui debates de forma lúcida para que nós possamos chegar a uma conclusão e possamos trazer algo palpável e que possamos crescer da melhor forma possível. A verdade é o seguinte, é que Donald Trump está pouco se lixando, como dizem os brasileiros, para os moçambicanos. A verdade é essa. Nós sabemos que Venancio Mondlane tem uma inclinação de direita. Para quem não sabe, existem dois grandes blocos, direita e esquerda, mas é um assunto para lá de um pouco difícil. Mas eu vou simplificar. Existe o lado Rússia e existe o lado Estados Unidos. E Venancio Mondlane já deixou muito bem claro que ele é o lado Estados Unidos nesse caso. Então, ele está mais inclinado para o lado dos Estados Unidos e provavelmente o apoio do Trump é sempre o melhor. Só que a questão de Trump nesse novo mandato, aliás, mesmo no mandato passado, ele deixou claro que não ia ajudar nenhum país de forma direta. Ou seja, que ia cortar os gastos com ajuda internacional que os Estados Unidos têm. Tanto que Moçambique sofreu há pouco tempo porque congelou-se alguns financiamentos de setores chaves como o de saúde, algumas organizações não governamentais que dependiam do financiamento dos Estados Unidos para manter o tratamento da HIV e distribuir antirretrovirais, estão a sofrer com essa sanção de 90 dias ainda a se analisar como é que esse orçamento funciona. Isso já é uma forma de prejudicar os próprios moçambicanos. Outra questão é a política de Donald Trump. Donald Trump está fazendo de tudo para poder fazer valer os americanos. Ele está mais virado para os americanos. Na verdade, isso já acontecia desde há muito tempo. Mesmo os próprios governos anteriores só se metem com países quando há interesses. Imagina agora, a Ucrânia foi de certa forma abandonada por Trump. Imagine Moçambique, que não tem nada a oferecer. Eu digo nada a oferecer porque eu já disse e repito várias vezes, se não há nada a oferecer, ninguém vai atrás de ti. Essa é a verdade. E uma das filosofias de Venancio Mondlane, ele deixou muito bem claro isso, ele vai de acordo com o bem do povo. Por mais que alguém traga uma proposta e essa proposta não beneficie diretamente o povo, que é, na verdade, o ator principal nesta situação, Venancio Mondlane não vai cair em nenhum acordo. E Trump já deixou claro que os acordos que ele vai fazer são acordos que vão favorecer os Estados Unidos. Olhem só a situação da Ucrânia. A Ucrânia dependia muito do financiamento americano para poder manter a guerra. Agora que Donald Trump provavelmente vai cortar por completo todo o apoio à Ucrânia, como é que a Ucrânia vai se manter na guerra? A solução da Ucrânia vai ser se render daqui a pouco. E olha que Donald Trump prejudicou os dois lados, tanto a Europa quanto a própria Ucrânia, que se viu numa guerra que agora não vai conseguir sustentar. Imagine um aliado dos Estados Unidos, até o momento em que Donald Trump foi eleito, foi deixado de lado. Imagine nós desse lado, que não temos nada a oferecer. Pelo contrário, nós gastamos o dinheiro americano com antirretrovirais. E nós sabemos muito bem qual é o pensamento que Donald Trump tem em relação aos africanos e aos políticos africanos quanto àquilo que diz respeito à corrupção. Mesmo o próprio Elon Musk, que é a pessoa que está ao lado dele em alguns projetos, faz parte do seu governo, é alguém que tem políticas claras. Lembram daquela vez que a diretora se não me lembro, alguém das Nações Unidas disse que era só uma fortuna, só não sei quantos milhões eram suficientes para acabar com a fome no mundo. E Donald Trump disse o seguinte: se tu mandares o comprovativo de como é que vais usar esse valor, como é que esse valor será aplicado, eu lhe mando essa mesma quantia na hora. A pessoa não conseguiu provar, no final das contas, o Elon Musk tinha razão. Ele tem dinheiro suficiente para acabar com a fome no mundo? Teoricamente tem, mas na prática ele acredita que não. E várias pessoas também acreditam que não. Então, quando nós esperamos esse tipo de apoio, é uma forma de nós tornarmos-nos dependentes. O que deve acontecer? Países africanos devem começar a ter coisas a oferecer em troca para os outros países. Nós temos coisas a oferecer, só que nós oferecemos de forma gratuita. Então, se nós continuarmos com essa política de oferecer de forma gratuita e não oferecer por algo em troca, nós estaremos sempre a perder. Olhem a quantidade de gás que Moçambique tem. Qual é o acordo que beneficiou a Moçambique?
Olha a situação em que nós estamos nesse momento em Cabo Delgado. Nós estamos a precisar da ajuda de Ruanda. E nós sabemos que Ruanda é um país que está se a mostrar cada vez mais aproveitador, de certa forma. Por isso que parece que aquela guerra está a ser prolongada de forma propositada. E são pontos que são importantes. Nós ainda estamos em instabilidade política. O nosso próprio país ainda não está organizado. Como é que nós vamos pedir ajuda? Claro que a pessoa quer oferecer ajuda, mas na geopolítica não se oferece ajuda assim sem querer algo em troca. Então, temos que deixar bem claro. E outra coisa, por exemplo, se Venâncio Mondlane fosse presidente e ele aceitasse que os Estados Unidos ajudassem na guerra ou no conflito em Cabo Delgado, melhor dizendo, vocês acham mesmo que depois do conflito terminar, o que os Estados Unidos ia fazer com Moçambique? E explorar até o último limite, sem dúvidas. Porque é isso que eles fazem. É só ver a situação dos imigrantes. Imigrantes não estão, a maioria deles não tinha trabalho. Há muitos imigrantes que tinham trabalho e foram deportados. Pessoas que tinham trabalho contribuíam para a economia americana, de certa forma. Foram expulsas sem pensar duas vezes. E até agora estão a ser expulsas. Imagina nós que precisamos muito de ajuda de fora. Nós precisamos de organizar o nosso país, porque nós sabemos que a situação não está fácil. O que nós vamos oferecer a esse país? O que eu acho, de verdade, é que neste mandato de Donald Trump, nós como moçambicanos deveríamos esquecer os Estados Unidos. Na verdade, como africanos, deveríamos esquecer os Estados Unidos. Por quê? Porque existe um outro bloco, não estou a dizer que o bloco dos BRICS, né, que é Brasil, África do Sul, Índia e outros países, né? Então, esse é um bloco que está a se formar. Esse bloco é oposto aos Estados Unidos, sem contar que Moçambique tem uma relação muito próxima com a China, e a China é um dos grandes inimigos de Donald Trump, tanto que a guerra comercial entre os Estados Unidos e a China voltou a se reacender neste momento em que Donald Trump está. Donald Trump veio com medidas duras que fazem com que os americanos se afastem da política mundial. E as organizações mundiais, ou OMS, ONU, que dependem do dinheiro americano, que é o dólar nesse caso, nós sabemos que o dólar é a moeda, né, de troca mundial, etc., estão a passar mal. E nosso caso vai ser pior ainda. Então, o que nós devemos fazer como moçambicanos é ter clara qual é o Moçambique que nós queremos ter amanhã e fazer isso de forma organizada. Se nós estivermos organizados, fazemos isso de forma organizada, desculpa a repetição, nós vamos fazer com que esses países entendam que os moçambicanos são pessoas que pensam e têm soluções e sabem exatamente o que querem. É isso que nós devemos deixar claro para os outros países. Se um país quiser nos ajudar nessa luta, deve saber exatamente o que pode ganhar, até onde pode e quais são os limites do nosso acordo, para que nós, no futuro, não soframos com questões que nós estamos a viver aqui no presente. Porque existem muitos países, por exemplo, o Congo. Quantas vezes já tentaram resolver o conflito no Congo e só pioram para poder pilhar recursos na República Democrática do Congo. Sem contar que o próprio Congo também está dividido. E a divisão, quando o povo está dividido, facilmente é conquistado. Lembram? Dividir para conquistar. Então nós temos que ter em conta todos esses aspectos. A geopolítica é uma coisa muito complexa, que até eu não entendo. Simplesmente dou aqui a minha opinião e espero os vossos comentários para vocês também poderem rebater a minha opinião e assim podemos chegar a ideias mais sólidas e que possam ajudar Moçambique a crescer. O que eu digo aos moçambicanos, vamos continuar com a luta. Nós sabemos que Venâncio Mondlane é um líder que é muito amado em Moçambique, sem dúvidas, não há dúvidas disso. E as coisas poderão melhorar e vão melhorar no futuro próximo. Moçambicanos, é isso que eu quero trazer e dizer que vamos esquecer a ajuda de Donald Trump. Vamos nos focar em nos ajudar, estar organizados e preparados para fazer acordos com países interessados no nosso bem-estar e em acordos que possam beneficiar os dois lados sem prejudicar nenhum deles. Olhar a África em uma perspectiva africana. Tchau.